Agora sim, vocês estão aí acompanhando aí na tela de vocês aí de casa, tá? A aula de hoje, então, publicidade, a gente vai falar bastante aí do provimento 94/2000, que regulamenta, né, a publicidade no âmbito, né, da ética da advocacia, tá certo, pessoal? Então, só a gente recapitulando aí, olha só, regra geral, né, da advocacia, né, norma expressa aí, tá? Lá na regra do artigo 5º do Código de Ética, a gente já encontra lá, né, o seguinte dispositivo, ó, que o exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização, tá? Então, primeira anotação aí que eu quero que vocês façam aí, regra do artigo 5º do Código de Ética, tá? Lá já diz o seguinte: o exercício da advocacia é incompatível com o procedimento de mercantilização. Só um momento aí, deixa eu só abrir aqui o Código de Ética aqui. Deixa eu só achar aqui para vocês aqui, só um minutinho que eu já coloco aqui para vocês, tá? Então, olha só, tá aqui na tela para vocês aqui, ó. Vamos fazer a leitura aqui, então, do artigo 5º. Olha lá, então. O exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. E daí, a gente vai abrir, então, a aula da gente em cima desse dispositivo aqui, tá? Só que daí a gente vai lá para o provimento 94/2000, é ele que regulamenta, né, a publicidade, né, no âmbito do exercício da advocacia. Basicamente, o provimento 94/2000, ele vai dizer o que pode e o que não pode ser feito no âmbito da publicidade da advocacia, tá? Então, primeiro, vamos lá, tá? Quais são aí os pressupostos, né, da publicidade no âmbito da advocacia? Olha só, primeira coisa, tem que mencionar o nome completo do advogado e o número da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Então, portanto, aí a primeira regrinha aí que você tem que observar, a publicidade, ela tem que mencionar o nome completo do advogado, mais o número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Que mais aí? Poderá fazer referência a títulos ou qualificações profissionais, além de especializações, apenas aqueles relativos à profissão de advogado, conferidos por universidades ou instituições de ensino superior reconhecidas, tá? Então, aqui fica bem claro aqui, né, quais são as qualificações profissionais que o advogado pode, né, colocar na sua publicidade, são apenas aquelas que dizem respeito que é a profissão do advogado, tá? Que mais aí que você vai observar aí? Poderá mencionar ainda os endereços e o horário de expediente e os meios de comunicação, tá? Então, até aqui a gente já viu aí, o nome completo é a OAB, as referências aos títulos e às qualificações, os endereços, né? Horário de expediente e os meios de comunicação, tá? Que mais aí? O uso das expressões escritório de advocacia ou sociedade de advogados deve estar acompanhado da indicação de número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil. O que acontece aqui? Além dos advogados, tá? As sociedades de advogados também têm o seu número de inscrição perante a OAB. Então, no caso aí das bancas jurídicas, né, dos escritórios, dos advogados associados, né, esses aí, então, têm ainda a incumbência de colocar também o número de inscrição, né, da sociedade, o número de inscrição de registro lá perante a OAB, tá? E daí, olha só, que mais a gente vai ver aí ainda, ó? Jamais mencionar direto ou indiretamente qualquer cargo, função pública ou relação de emprego e patrocínio que tenha exercido passível de captar clientela, tá? Então, né, os advogados aí não podem mencionar
né, os cargos que, porventura, tenham exercidos na administração pública, por exemplo, tá? Seja na administração direta ou indireta, tá? Qualquer função pública, tá? É vedado aí pelo Código, então, a menção à ocupação desses cargos, tá? Que mais que a gente vai ver aí, ó? Olha só o que eu coloquei aqui embaixo, ó. Se for do interesse do advogado ou da sociedade de advogados, a divulgação também poderá se fazer com. Então, olha lá. Além disso daí, caso o advogado quiser, ele ainda pode colocar mais o quê? Vamos dar uma olhada aqui, ó. A utilização de cartões de visita e de apresentação do escritório, tá? Olha só, voltando aqui atrás, aqui, só para a gente poder pegar a linha de raciocínio de novo, tá? Eu passei para vocês aqui quais são os requisitos, né? Os pressupostos, ou seja, quais são, né? Quais são as possibilidades, né? O que é permitido, né, pela publicidade, de acordo com o provimento 94, tá? Agora a gente vai falar o quê? Através de quê? Como que se dá essa publicidade? Olha só, pode se fazer como? Aí a primeira opção que aparece aqui, ó, a utilização de cartão de visita, de apresentação do escritório, contendo exclusivamente informações objetivas, inclusive com as áreas ou as matérias jurídicas de exercício preferencial. Na letra B, que mais que vai constar lá? Ó, placa identificativa do escritório, afixada no local onde se encontra instalado o escritório. Tá? Então, é vedado o uso de outdoor, tá? Só para ficar claro aí, o escritório de advocacia não pode fazer outdoor. Essa placa de identificação aí, ela tem que ser afixada no endereço, ou seja, na sede do escritório. Que mais aí? Anúncio do escritório em lista de telefones e análogas, com endereços do escritório principal e das filiais, telefones, fax e endereços eletrônicos, tá? Então, isso daqui também é permitido. Que mais que pode fazer aí? Comunicação da mudança de endereço e de alteração de outros dados de identificação do escritório nos diversos meios de comunicação escrita, assim como por meio de mala direta aos colegas e aos clientes cadastrados, tá? Então, aqui, via de regra, o escritório de advocacia não pode enviar mala direta, tá? Mas aqui é uma das exceções, tá ok? Aqui, então, seria uma das exceções, tá? A menção da condição de advogado e, se for o caso, do ramo de atuação, em anuários profissionais, nacionais ou estrangeiros. Também é possível. Que mais? Olha só. A divulgação das informações objetivas relativas ao advogado ou à sociedade de advogados com modicidade. A utilização da internet para a divulgação das atividades profissionais devem seguir os parâmetros traçados pelo provimento 94/2000 deste tribunal, em que tudo observada a moderação e discrição, evitando-se a captação de clientela. Então, vejam aqui os senhores, ó. Aliás, faltou mais uma aqui, né? Ó, e a indicação das associações culturais e científicas de que faça parte o advogado ou a sociedade de advogados. Professor Hudson, eu não sei se é só questão minha, mas o áudio tá bem ruim para mim aqui. Tenta ajustar aí, Richard, porque... Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar aqui alguma coisa aqui. Para mim aqui, o alto-falante aqui já está no máximo aqui, né? De qualquer maneira, Richard, a aula vai ficar gravada aqui, e daí, porventura, se você não conseguiu acompanhar aí, de repente tem algum problema, alguma oscilação na sua internet aí, tá? Depois você pode também acessar o vídeo lá, eu vou disponibilizar ele lá na sala do Blue, também no meu canal, lá no YouTube, e daí você pode assistir por lá também, tá? Vamos tentando acompanhar por aí, se porventura você não conseguir, fica tranquilo que a gente vai disponibilizar o vídeo lá depois para você poder assistir, tá? Voltando aqui, então, pessoal, para a nossa linha aqui de raciocínio aqui, vocês verificaram aqui, então, que ao contrário do que muitos defendem por aí, erroneamente, a OAB, ela não proíbe, tá, a publicidade no âmbito da advocacia.
ela regulamenta e diz o que pode e como que pode ser feito e quais as situações que são vedadas. Portanto, o advogado, ele conhecendo esse instrumento aqui, tá? Daí a importância de você conhecer a fundo esse instrumento aqui, estudá-lo, né, minuciosamente, para você poder saber os limites da publicidade da advocacia. Porque aqui está muito claro, tá? Não estamos diante de uma situação de vedação e de proibição da publicidade, muito pelo contrário. A gente está aqui diante de uma situação de regulamentação, tá ok? É isso daí que eu quero desmistificar com vocês aqui logo de cara, tá? Vamos desmistificar essa ideia de que o advogado não pode fazer a publicidade do teu serviço. Ele não só pode, como deve fazê-lo. Só que ele tem que seguir esses preceitos aqui. Ele tem todos esses limites aqui para ele poder cumprir, tá? Lembrando que, né, a regra geral que tem que ser aplicado aqui é o artigo 5º que proíbe o quê? A mercantilização da profissão, tá? Então, tudo que você for fazer tem que ser de acordo com o que está expresso aqui nessa linha G aqui, ó, que trata da moderação e discrição, tá? Evitando, assim, o quê? A captação de clientela, tá? A gente tem que entender que isso daqui é um pressuposto até para poder nivelar, né, e colocar todos os advogados dentro de um mesmo nível de patamar, tá? Seria muito complicado aí para os advogados que estão iniciando agora concorrer com as grandes bancas ou com aqueles advogados de mais prestígio que estão há muito mais tempo no mercado, né? Se a gente não tivesse esses instrumentos aqui. Ou então, imagine os senhores se a gente, se o código, né, de ética permitisse o uso de meios de publicidade que são mais caros, né? Enfim, isso daí prejudicaria todos aqueles advogados que não têm condições de investir nesses mecanismos, tá? Então, por isso, né, dessa configuração aqui, eu até defendo ela, tá? Eu acho que ela é bastante razoável, e entendo também que a profissão da advocacia, ela é um tanto quanto sofisticada, e com certeza, quando você tem esses mecanismos aí de mercantilização, isso daí termina prejudicando a imagem do advogado. Ao invés de colaborar, acaba atrapalhando, né? E o resultado, vocês sabem, apesar de vocês estarem na faculdade aí, eu acredito que vocês já devem ter ouvido muito, né, falar a respeito da banalização, né, do valor do trabalho do advogado, do aviltamento dos honorários, que a gente até estudou isso daqui quando a gente estava analisando a questão dos honorários advocatícios, né? Então, tudo isso daí, esses problemas que a advocacia enfrenta no dia a dia, é também um pouco reflexo, né, de não seguir o que está aqui, preconizado aqui, na regulamentação da publicidade, tá? Portanto, então, diploma de extrema importância para o exercício da nossa profissão e que deve ser seguido por todos, tá? Que mais aí que eu quero destacar para vocês aí? Olha só, a vedação incidirá sobre tudo que não for discreto e moderado. Daí eu vou colocar aqui para vocês aqui alguns exemplos, tá? O primeiro que eu vou colocar aí, olha só, a veiculação pelo rádio e televisão por meio de ondas sonoras. Então, olha só, não pode fazer o quê? Propaganda por meio de rádio e televisão, tá? Vedado, portanto, então, a propaganda por meio de rádio e televisão. O que mais aí que eu quero destacar para você aí, ó? As ondas transformadas em imagens por processo análogo ou digital de qualquer modalidade, tá? Portanto, também vedado. O uso de painéis de propaganda, anúncios luminosos e quaisquer outros meios de publicidade em vias públicas. Isso daqui é a questão lá dos outdoors. Também vedado. Que mais aí, ó? Utilização de denominação de fantasia de qualquer tipo de anúncio, tá? Também não pode. Exemplo aí que a gente pode citar aí seria, por exemplo, o advogado do povo, né? O doutor resolve. Esses nomes aí, né? Que são mercantis, nomes de fantasia,
que são igualmente vedados também pelo provimento 94/2000, tá? Que mais aí que a gente pode colocar, ó? O envio de boletins informativos e comentários sobre a legislação a pessoas que não os tenham solicitado, tá? Então, vejam bem aqui, você pode enviar para clientes, você pode enviar para colegas, tá? Você não pode enviar para pessoas que não os solicitaram. Daí sim seria considerado o quê? Uma captação indevida, tá? O emprego de orações ou expressões persuasivas de alto engrandecimento ou de comparações, tá? Ou de comparação, também é vedado. O uso de fotografias, ilustrações, cores, figuras, desenhos, logotipos, marcas ou símbolos incompatíveis com a sobriedade da advocacia, tá? Também não pode. O uso dos símbolos oficiais e dos que sejam utilizados pela Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Referências a valores dos serviços, tabelas, gratuidade ou forma de pagamento, termos ou expressões que possam iludir ou confundir o público, informações de serviços jurídicos suscetíveis de implicar, direto ou indiretamente, captação de causa ou de clientes, bem como menção ao tamanho, qualidade e estrutura da sede profissional, tá? Então, esses aqui também são, também são vedados, tá? Daí que mais aí que a gente pode destacar aí também que é vedado, ó, o uso de mala direta. Lembra lá que eu até comentei com vocês, tem uma exceção lá quando o escritório muda de endereço, né? Olha só que interessante aqui, ó. Inclusive, ele faz a menção aqui de forma expressa de novo, justamente, né, coincidindo aí com a minha fala anterior, ó. O uso de mala direta, ou seja, a remessa de correspondência à coletividade, salvo para comunicar a clientes e colegas a instalação ou mudança de endereço. Então, nesse caso aqui, você também pode enviar, tá? Gente, olha só, uma dica, tá? Só uma dicasinha aí que eu quero passar para vocês. Aqui no meu escritório, por exemplo, os meus contratos de honorários aqui, eu coloco uma cláusula lá, tá? É uma dica assim, simples, mas de repente isso daí resolve o teu problema, tá? Então eu coloco uma cláusula lá que o cliente concorda em receber os informativos e as notícias do mundo jurídico, né, do nosso escritório, tá? Então, assim, só para poder ficar claro como é que você faz para você poder trabalhar essas questões, tá? Então, por exemplo, aqui a gente resolveu de maneira muito simples, tá? É só você ir lá, coloca uma cláusula lá no contrato lá, de que você vai enviar informativo para o cliente, pronto, já está resolvido o problema. Ele concordou em receber ali os informativos, tá? Sem problema nenhum. Outra sugestão aí que a gente te dá também é você criar um newsletter dentro do teu site, né? Daí aquelas pessoas que têm interesse em receber o teu material, eles clicam lá, acessam ele e ele faz o cadastro lá para poder receber. Então vejam bem, gente, não existe necessidade de você sair por aí panfletando a rua, distribuindo cartão de visita aleatoriamente, nada disso vai resolver para você, tá? A gente tem que tentar fazer, procurar fazer, né? Respeitando isso daqui, e existe formas de você trabalhar e fazer tudo certinho sem você desrespeitar o código de ética da OAB, tá? Eu estou dando aqui algumas dicasinhas aqui práticas para você de como que você faz para você poder resolver isso daí, tá? Outra situação, por exemplo, seria você entrar em contato por telefone com um possível cliente. Isso você pode fazer. Você entra em contato com um possível cliente, você apresenta uma proposta de serviço, uma proposta de trabalho, você pergunta para ele ali na ligação telefônica, olha, o senhor tem interesse em receber algum material? Aí, de repente, ele manda para você lá um e-mail, um WhatsApp lá, você já cadastra ele lá no teu newsletters, e a partir daquele momento ali, você pode continuar mandando material para ele, tá? É muito simples, é muito fácil, tem até um botãozinho lá que a pessoa clica e se descredencia, daí ela para de receber automaticamente. Então, percebam aí que é muito tranquilo você fazer isso dentro do que o código da OAB pede, tá? Não tem segredo nenhum nisso. Então, estou dando para vocês aí apenas o quê? Algumas dicas aí de como que você faz, né, na prática, para você poder levar, né, para você poder fazer a publicidade do teu serviço e, ao mesmo tempo, respeitar o que diz o código de ética, tá? Que mais aí que eu queria colocar para você aí? Olha só,
a indicação expressa do seu nome e o escritório e as partes externas de veículo, ou a inserção de seu nome em anúncio relativo a outras atividades não advocatícias, faça delas parte ou não, tá? Então, olha só, não pode vincular o nome do escritório com outras atividades que, porventura, você também exerça, tá? Não é proibido você ter mais de uma atividade. Proibido é você fazer a propaganda delas juntas. Isso aqui não pode ser feito, tá? Mas você ter outra atividade também não tem problema, tá? Então, tem que tomar um cuidado aqui, em você não fazer a propaganda disso daí junto, porque daí você estaria desrespeitando aqui o código de ética, tá? Olha aqui, ó, a distribuição de panfletos em semáforos. Eu até acabei de comentar com você isso daqui, tá? Né? Não tem necessidade de você fazer isso daqui. Além de ser uma técnica, é muito constrangedor para o advogado fazer isso daqui. Imagina só você sair lá para um semáforo e sair distribuindo lá panfleto, né? Como se você estivesse oferecendo verdura e legume que tivesse na promoção no mercado, né? Então, isso daqui é muito constrangedor para o próprio profissional, além do que é vedado pelo provimento 94/2000, e também não vai ser a técnica, não vai ser o método que vai trazer para você, né, um resultado expressivo, né, que você precisa para você poder alavancar a tua carreira, tá? Normalmente, nós profissionais da advocacia, né, a gente tem que investir mais na reputação, na construção de uma referência, tá? É muito importante você buscar isso para sua carreira desde o início, né? Você se colocar já no mercado como uma referência nos assuntos, né? Naquelas áreas de atuação de sua preferência. Você produzir conteúdo, tá? Produzam esses conteúdos, disponibilizem eles, né? Seja nas suas mídias, nas suas redes sociais, de modo que você vai começando a selecionar e identificar o seu público-alvo, né? E daí, com pouco tempo, daí as pessoas também começam a te identificar de volta, tá? Então, assim, existem outras estratégias aí para você poder fazer a publicidade do teu trabalho, tá? E obedecendo aqui o que está disposto aqui no Código de Ética e no regulamento, né, no provimento 94/2000, tá legal, gente? Olha só, dica que eu dou para você aí, principalmente para aqueles que vão ingressar aí na carreira jurídica, né, na advocacia, é você posteriormente aí também, né, fazer um curso aí de marketing jurídico na área, para você poder se aprofundar nisso daqui, aprender, né, essas técnicas, tá? E, acima de tudo, né, fazer a publicidade aí do teu trabalho, mas de maneira correta, tá? Que mais aí que eu quero destacar para você? Olha só, além de você ter que seguir aqueles pressupostos lá, ou seja, ter aqueles requisitos, né? Daí, na sequência, a gente viu lá quais são os meios que você pode fazer a propaganda, né? E aí, depois, a gente já viu lá o que não pode também, né? A gente já até viu lá, já acabei de citar para vocês aqui, aquelas situações que são vedadas de forma expressa, né? E agora, a gente vai tratar também de mais um ponto aqui que é importante, tá? Qual que é o formato desse anúncio? Como é que é o formato dele? Como é que tem que ser esse anúncio? Ó? Sempre em idioma em português ou acompanhado da respectiva tradução. Deve mencionar o nome completo do advogado e o número da inscrição na OAB, podendo fazer referência aos títulos ou qualificações profissionais, especialização técnico-científica e associações culturais e científicas, endereços, horário do expediente, meios de comunicação, vedada a sua veiculação pelo rádio e televisão e denominação de fantasia, tá? Então, olha só, o formato do anúncio aqui é quase o quê? Um resumo de tudo que a gente viu até aqui, né? Olha lá, o segundo item lá, ó. Qualquer que seja o veículo de mídia, o anúncio não deve conter fotografias, ilustrações, cores, figuras, desenhos e logotipos, marcas ou símbolos incompatíveis com a sobriedade da advocacia, tá? Sendo ainda proibido o uso de símbolos oficiais e dos que sejam utilizados pela Ordem dos Advogados do Brasil, tá ok? Então, olha só, esse formato de anúncio aqui é vedado isso daí. E que mais? Olha lá, o anúncio sendo sobre a forma de placas na sede profissional, a gente já viu que não pode placa em via pública, é por isso, né, que vocês não encontram por aí nenhum outdoor de advogado, tá?
salvo uma única exceção aí, né? Lá no estádio de futebol aqui, teve uma época aí que um colega lá colocou um outdoor lá, tá? Mas daí acabou não dando certo, obviamente. Obviamente que não deu certo, depois ele teve que retirar, tá? Mas só para a gente poder contextualizar aqui, né? Então, de repente, aí você estiver andando pela rua aí, você encontrar um outdoor aí, né, de algum advogado, aí você vai lembrar da aula de hoje. Opa, olha lá, o professor falou para mim que não pode em via pública. E, de fato, não pode, tá? Se o advogado assim incorrer, tá aí sujeito, né, à infração disciplinar e à respectiva punição, tá? O que mais aí que está dizendo aqui, olha lá. Tem que ser na sede profissional ou na residência do advogado e deverá observar a descrição quanto ao conteúdo, forma e dimensões, sem qualquer aspecto mercantilista, vedada a utilização de outdoor ou equivalente. Gente, olha só, isso aqui é um negócio tão engraçado. Se você passar aqui na porta do meu escritório aqui, a minha placa não tem 1 metro de largura. Tá bem pequenininha. Bem simplesinha, bem pequenininha. Aliás, meu escritório funciona até com porta fechada, trancado. Eu só atendo aqui com horário marcado. Então, assim, gente, realmente eu não vejo por que muitos advogados se utilizam, né, desses procedimentos aí. Eu nunca precisei fazer isso, nunca precisei panfletar, distribuir cartão de visita aí em posto de gasolina e supermercado. E graças a Deus a gente atende aqui da maneira como eu contei para vocês aí. A plaquinha aqui é bem simplesinha, ela não tem 1 metro de largura. Se você passar muito rápido, você nem lê, tá? Aqui, 90% dos clientes que eu atendo aqui são com hora marcada. O escritório fica, inclusive, fechado durante todo o dia. Aí, a pessoa chega, aperta lá no interfone, se identifica, fala que tem um horário marcado, a secretária vai lá, abre e ele entra. Basicamente isso daí, tá? O que mais aí que eu quero colocar para vocês? Olha lá. São consideradas imoderadas, devendo ser repelidos. Olha só, isso daqui é importante, hein? Importante isso daqui, ó. O que é considerado imoderado? Ou seja, o próprio provimento 94/2000 já indica aqui, de forma expressa, o que é imoderado, tá? Muita atenção nessa parte aqui, ó. O envio de carta dirigida por advogado, oferecendo serviços a terceiros, a oferta de consultas por escrito, pelas quais estipulará preço ao cliente ao seu alvedrio, após seu parecer, ficando a critério do cliente retirá-lo ou não na agência dos Correios, né? Tá? Isso daqui também não pode, tá? Que mais ali? Olha, a utilização de serviços telefônicos ou chamadas gratuitas para o primeiro contato do escritório, tá? Então, olha lá, você disponibilizar lá um 0800 para consulta gratuita. Exemplo, tá? Que eu estou colocando aqui, tá? Também é considerado imoderado, né? Que mais aí que eu quero destacar para você aí? Olha lá, uso de adesivo confeccionado por advogado com o telefone, né? Daí você tem uma ideia brilhante. Você acabou de abrir o escritório de advocacia, vai lá, faz o adesivo com o seu nome e coloca o seu número de celular bem grandão lá, né? E aí você sai distribuindo para todos os seus amigos, para todo mundo que você conhece na cidade. Pode? Não, não pode. Tá vendo aí? Não pode. Ó, é considerado o quê? Imoderado. Ó, difusão de atendimento domiciliar na residência de clientes, né? Ah, tá. Daí você vai lá e tem uma ideia brilhante. Você cria um advogado delivery e bota lá um WhatsApp lá e todo mundo te chama pelo WhatsApp e você atende as pessoas em suas residências e faz a propaganda disso, né? Coloca isso daí até como um chamativo, um diferencial do teu serviço. Também não pode, tá? Então, olha só, a gente vai lendo aqui os dispositivos, a gente vai entendendo, né? O que o legislador, né, quis, né, com a regulamentação da publicidade aqui no âmbito da profissão da advocacia. Que mais? Olha lá, veiculação de informações, noticiando decisões jurisprudenciais existentes em folheto do próprio escritório, com a indicação do nome dos advogados e a sede dos escritórios colaboradores, né? Olha, isso aqui é importante, ó. Porque, veja bem, você prestar a informação para o teu público, beleza, tranquilo, tá? Daí você vai lá, coloca lá a decisão, você pode mencionar, inclusive, o processo, porque é público. Errado é o quê?
é você reivindicar para você, de forma mercantil, com o objetivo ali de você conseguir clientela, tá? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso daí, tá? Que mais que você quer colocar, que eu colocaria aqui também, ó? A veiculação de fatos noticiando decisões jurisprudenciais, mesmo sobre temas de interesse geral, através da mídia falada ou escrita, com participação de advogado que patrocinou causa idêntica. Aqui é dentro do mesmo contexto lá, né? Observa aqui que nas duas situações aqui, você está fazendo referência ao advogado aqui justamente o quê? Com o objetivo de você captar, né, clientela. Então, isso daqui que é considerado a imoderação. Vejam que não é imoderado você prestar informação, você produzir o conteúdo informativo, né? Errado aqui é você fazer referência ao teu escritório ou ao teu nome, né, ao próprio advogado. Isso daqui que é considerado, né, que é considerado imoderado, tá? Eu vou continuar aqui, eu estou vendo que está chegando algumas perguntas, e daí no final eu vou respondê-las, tá? E a gente já está chegando aqui na parte final, daqui a pouquinho eu vou respondê-las. Se você tiver sua pergunta aí, você pode mandar que a gente vai respondendo, tá? Que mais aí que eu gostaria de destacar aqui? Olha só, anúncio de habilidades que excedem a mera indicação de especialidades, tá? Isso daqui dentro daquele contexto lá que a gente já tinha observado, né, na leitura ali dos dispositivos anteriores, que o advogado pode fazer menção às suas especialidades, mas, por exemplo, essas especialidades têm que dizer respeito exclusivamente à profissão da advocacia. Então, aqui também, né, é um complemento lá daquela regra, tá? Que mais aí que a gente pode colocar aqui? Olha, a matéria jornalística com fotografia do advogado, noticiando o escritório com nome fantasia, endereço, telefone e prestação de serviço jurídico, tá? Olha lá a descrição, a sobriedade, né? Que mais aí que a gente pode colocar? Ó, a prestação de consultas a clientes eventuais, captados eletronicamente, e o pagamento mediante cartão de crédito configuram falta ética equivalente à cometida pelo uso do denominado serviço 0900. Inclusive, esse ponto aqui ele é bastante polêmico, porque essa interpretação aqui, veja que é um tipo até bem subjetivo aqui, e quando ele fala aqui, por exemplo, de prestação de cliente eventual, captado de forma eletrônica, né? Hoje, né, já mudou muita coisa. A gente já está aqui nos anos, já o provimento 94, que foi escrito lá nos anos 2000, ó, e 20 anos depois, hoje a gente faz atendimento exclusivamente pela internet. Tá? Então, assim, algumas questões aqui podem ser questionáveis desse ponto de vista, tá? O que eu criticaria aqui seria, por exemplo, aquele atendimento em que o cliente sequer tem contato com o advogado. Esse daí é perigoso. Esse daí, na minha opinião, ele fere o código de ética da OAB, tá? Agora, aquele cliente que ele tem o contato, ele tem as reuniões, ele interage com o advogado, ele tira suas dúvidas, ele é realmente atendido, né? Existe uma relação, né, de prestação de serviço mútua, né, de uma relação de confiança, de segurança mútua aí entre o advogado e o cliente, ainda que seja feita exclusivamente de forma eletrônica, daí eu não entendo aqui que fere esse dispositivo aqui, tá? Mas daí é óbvio que isso daqui vai ter que a gente analisar dentro do caso concreto, tá? Que mais aí que eu destacaria para você aqui, ó? A menção do anúncio de honorários especiais, ainda que para serviços no exterior, tá? Muito cuidado com isso daqui. Antigamente era comum aí, você via nas placas dos escritórios aí, parcela os honorários em até 10 vezes. Tá? Evita isso daí. Você pode até ter esse tipo de comunicação, mas dentro da sua porta para dentro. Da porta do escritório para dentro. Aceita o cartão, parcela em 6 vezes, mas não para o público externo. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Dentro da tua recepção ali, você ter lá o teu público interno ali, não vejo problema. Eu viria problema aqui se você colocasse isso daqui lá na placa de identificação do teu escritório, lá na rua, lá para virado para via pública, né? Porque daí sim dá aquela conotação, né, de captação indevida, né?
olha só, a utilização de associação de aposentados e pensionistas como gerenciadora de causas, tá? Isso daqui é aquela empresa interposta, né? O camarada que ele não é advogado, ou até é advogado, mas aí ele tem uma empresa lá fictícia, né? Para poder fazer propaganda e conseguir clientes com ela para poder entrar com essas ações judiciais aí. Isso acontece muito aí no âmbito previdenciário, tá? No âmbito previdenciário, no âmbito também de multa de trânsito, a gente tem visto também bastante, né? Então, esse tipo aí de modus operandes aí tem que tomar um certo cuidado aí para que você não esteja aí infringindo, né? O código de ética aí, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso daí, tá? Não estou afirmando aqui que está errado ou que está certo, tá? Estou dizendo o seguinte, como existe essa indicação aqui dentro do provimento 94/2000, já sinalizando que é imoderado, então tem que ter uma análise, tem que analisar aqui dentro do caso concreto, né? Se aquele modus operandi ali está ou não infringindo, né? Ou ferindo aqui o regulamento aqui, tá? Então, assim, não estou antecipando, né? Nenhum juízo, né? Até porque a gente não está analisando nenhum caso concreto, mas é bom você já observar, né? Você já visualizar que existe aqui uma indicação de que tem uma imoderação ali, né? Então, daí você tem que atuar em cima disso para você eliminar, tá? O que está imoderado, né? De repente, você pode até atuar dessa forma, mas você tem que eliminar o que está imoderado. Que mais aí que eu ia destacar aí? Olha só, a oferta de serviços a causas determinadas, fixação de honorários e forma de pagamento mediante depósito bancário, invasão discriminada de regiões além da sua seccional, impossibilitar a identificação do profissional responsável pelo mau serviço em face da impessoalidade dos contratos e pôr em risco a segurança da credibilidade recíproca, da confidencialidade referente à função do sigilo e do profissional. Então, olha só, se você parar para você poder prestar atenção, né, exatamente dentro do contexto que a gente estava, né, analisando aqui agora há pouco, tá? Dentro do contexto que a gente estava analisando aqui há pouco, ó. Exatamente quando se perde esse contato aí entre o cliente e o advogado, você corre o risco aqui, né, de estar infringindo aqui o dispositivo aqui do provimento 94/2000, justamente porque você está distanciando, né, a pessoa que está lá na outra ponta, ela não está sendo atendida de fato pelo advogado. E daí ela não consegue nem identificar quem que é o responsável pelo trabalho, quem que está desenvolvendo o trabalho, né? Que mais aí que eu quero destacar para você? Olha só, agora aqui, o outro lado inverso aqui, ó. Entende-se possível a utilização da publicidade da seguinte forma. A gente acabou de ver ali o que não pode ser feito. Agora, vamos observar aqui, então, o que pode ser realizado. Olha só. A divulgação de eventos culturais relacionados com as atividades forenses. Então, de repente, tem lá um congresso estadual. Daí você pode colocar lá a divulgação do teu escritório. Por quê? Porque é um público, né, voltado para aquilo ali. Vejam que aqui não tem a intenção aqui da captação indevida da clientela. Por quê? Porque está direcionado aqui para o próprio público teu. São colegas, são estudantes de direito, são pessoas do teu universo, da tua profissão. O uso de mala direta destinada a advogados. Olha que outra coisa interessante aqui. Isso daqui é muito importante, tá? Para você poder guardar aí, fixar isso daí. Olha só, muitos escritórios atuam de formas especializadas em diversas matérias. Então, de repente, né, você tem lá uma área que você atua de maneira específica e você pode propor essas parcerias para os seus próprios colegas advogados. Tá? Então, olha só, em vez de você sair por aí mandando mala direta para o público externo, mande para os teus colegas advogados. Daí sim, para eles você pode mandar indistintivamente. Ó, a remessa pelo advogado de comunicado em forma de correspondência impessoal exclusivamente aos clientes do escritório ou integrantes do teu relacionamento profissional.
Lembra lá que eu falei para vocês da produção de conteúdo? Para o teu público você pode enviar, tá? Daí tem aquelas 2 dicas lá, tá? Como é que eu faço para mim poder conseguir? Então, tem 2 alternativas. No contato que você estabeleceu ali com o cliente, seja por telefone, seja pessoalmente, quando você encontrou com ele lá, foi apresentar o teu trabalho, foi oferecer o serviço, você pode perguntar a ele se ele deseja receber o teu conteúdo. Óbvio que hoje isso, né, gente, com a tecnologia que a gente tem, é um link que você manda para ele, ele clica lá, coloca os dados dele, ele está na tua lista de newsletter, tá? Ou então a própria chamada telefônica ativa aqui, né, você já anota ali os dados dele ali e já cadastra. Aquilo ali é pressuposto que ele te passou as informações. Né? Como é que você teria acesso a essas informações se ele não te passasse? Por óbvio que você entrou em contato com ele, ele concordou. Tá? Então, e outra situação, deixa lá embaixo lá, clique aqui caso você não quiser receber mais. Pronto. Simples assim. E a outra ideia que eu sugeri lá para vocês, lá no próprio contrato de honorários, você também pode estabelecer uma cláusula para um envio de material informativo para ele. Perfeitamente possível isso daí, tá? Quem mais aí que eu quero destacar para você aí? Divulgação a serviços a colegas através de correspondência ou avisos afixados nas salas dos advogados, tá? Aqui é o mesmo princípio lá, né, da mala direta para o advogado. Você pode também deixar isso daí nos quadros de avisos lá da OAB, por exemplo, tá? Veiculação de anúncios simples pela internet, tá? Inserção de anúncio discreto e moderado através da internet. Dotar de iluminação comum placa colocada do lado de fora de escritório ou residência. Tá? Então, assim, você pode até colocar a iluminação lá, mas tem que ser uma iluminação simples. Você tá vendo aí? Né? Não pode ser lá um outdoor piscando, né? Pá, pá, vermelho, amarelo e verde, né? Aí, né, com um efeito ali, né? De luzes, tá? Isso daí que não pode, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso daí. O que mais aí que eu quero destacar para você? Olha aqui. Artigo 42 do Código de Ética da OAB. O advogado deve abster-se. Ou seja, não deve responder com habitualidade sobre consulta, né? Com habitualidade, consulta sobre matéria jurídica nos meios de comunicação com o intuito de promover-se profissionalmente. Olha lá, essa daqui é muito comum de acontecer, hein? Debater em qualquer veículo de divulgação causas sob seu patrocínio ou patrocínio de colega, tá? O ideal aqui é você tratar esses assuntos sempre o quê? Sempre de maneira abstrata e não concreta. A partir do momento que você começa a indicar número de processos, que você começa a indicar nomes de advogados, aí fatalmente você está pertinho, se já não pulou, né? O limite aqui, né, da linha que separa o que pode do que não pode na veiculação da publicidade pelo regulamento do Provimento 94/2000 e o Código de Ética da OAB. Tá? Então, para você não errar, é tratar os casos de maneira concreta, sempre, né, sempre primando, né, para evitar, né, informar o número do processo, da empresa, nome do colega, nome do advogado e nome do escritório. Aí é a forma mais simples que tem de você acertar. Abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e a instituição que o congrega. E divulgar ou deixar que seja divulgada a sua lista de clientes e demandas. E insinuar-se para reportagens e declarações públicas, tá? Então, isso daqui também, tá? Faltou aqui o restinho ali da palavra, tá? Mas é declarações públicas, tá? Então, olha só, você está lá numa entrevista e daí, de repente, você pega e responde para o repórter a pergunta e imediatamente você já convoca as pessoas a procurarem o teu escritório. Não pode, é imoderado isso daí. Tá? Com certeza você vai ter problema, tá? Responde a pergunta. Eu mesmo já dei entrevista em rádio, televisão, algumas vezes. Daí é engraçado porque eu dei 2 ou 3 entrevistas para uma determinada rádio aqui de Paraná, uma época, e daí começaram a me convidar para outras. Eu mesmo já falei para eles, não, pessoal, vamos fazer o seguinte, dá uma oportunidade aí para um outro colega ir lá e falar também, senão daqui a pouco o pessoal vai começar a pegar no meu pé. Então, assim, é o próprio advogado também que, às vezes,
vai identificar ali que está um pouquinho exagerado. Né? Então, você já foi lá uma, duas, né? Evita ir a terceira, a quarta. Né? Dá uma oportunidade aí para o outro colega. A gente tem que ser generoso. Né? A gente tem que ser generoso na profissão da gente, tá? Então, tudo isso daqui que eu estou colocando para vocês aqui, e o que é mais interessante, quando você faz isso, né, as pessoas veem nobreza naquilo que você fez. Elas passam a te enxergar de um modo diferenciado. Então, assim, arrisquem a fazer o que é o correto, a fazer o que é ético, que você ganha mais prestígio ainda na tua profissão. Tá? Então, a dica que eu dou para vocês é isso daí. Tá? Até usei como exemplo aqui uma situação minha mesmo. Já fui lá uma, fui duas. Na terceira vez eu falei, não, tá bom, já tá bom. Vamos dar uma oportunidade aí para um outro colega. Até interessante, até falei para o camarada na época, né? Ó, é até interessante. De repente ele tem uma outra ideia, tem uma outra posição, vai acrescentar aqui no teu debate, vai trazer uma ideia diferente, tá? Então, assim, a gente tem que saber jogar com isso daí, né? Para a gente poder estar sempre de olho aí no que pode e no que não pode, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizando por aqui, né? Porque a gente já conversou aqui já por mais de... Já tem aqui quase uns 40, 50 minutos, né? Gente, eu vou ficando por aqui, tá? A gente se encontra, então, na próxima aula, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Muito obrigado aí todos vocês por hoje. Semana que vem, a gente tem outro encontro marcado aqui de novo, tá legal, gente? Obrigado aí, até semana que vem. Tchau!